E aí, gente, tudo bem? Prosseguindo nosso estudo sobre função, certo? Nós iremos falar agora um pouquinho sobre o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função, ok? Então, vamos, hipoteticamente, pensar que existe um conjunto A, certo? Os elementos desse conjunto A estão se relacionando, existe uma relação dos elementos do conjunto A para com alguns elementos do conjunto B, certo? Então, por exemplo, 1 para 5, 2 para 6. Então, nós dizemos que se existe uma relação e para cada elemento do conjunto A existe uma relação com um único elemento do conjunto B, nós dizemos que existe uma função do conjunto A para o conjunto B. Então, na verdade, é uma função f de A em B, certo? Conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, perceba o seguinte, que todos os elementos do conjunto A estão se relacionando com algum elemento do conjunto B. Para todos esses elementos do conjunto A, eles são chamados de domínio da função, certo? Ele que está dominando os valores de lá. Assim, hipoteticamente, uma forma bem rude de falar, certo? Agora, observe que no conjunto B, existem alguns elementos que fazem parte da função, esses daqui, e existem outros elementos que não fazem parte da função. Por isso que a gente separa isso entre contradomínio e imagem, ou melhor, diferencia, né? Contradomínio é todo o conjunto B. Todos aqueles possíveis elementos que podem estar recebendo essa flechinha aí, tá? Já a imagem, certo? Vão ser os elementos do conjunto B que fazem parte da função. Então, na verdade, o domínio são esses daqui e a imagem é isso daqui, tá? Assim, generalizando, a gente vai, para facilitar nossos exercícios, as outras atividades, a gente vai combinar e generalizar que toda vez que a gente pensar em domínio, a gente vai pensar em X. Toda vez que a gente pensar em imagem, a gente vai pensar em Y, ok? Então, domínio é X, imagem é Y, ok? Vamos lá, vamos seguir. Seguindo aqui, galera, vamos ver a função por uma fórmula matemática. O que é isso? A gente tem uma função f de R em R, de R em R. Quer dizer o quê? Que qualquer número real pode ser o domínio e qualquer número real pode ser o contradomínio. Então, o domínio é em R e a imagem, que está lá no contradomínio, também vai ser em R, qualquer número real. E ela é definida por essa formulazinha aqui, que a gente chama de lei de formação da função, que a f de x é igual a 4x mais 8. Aí ele pede para determinar, tá? Determine. No caso aqui da letra A, ele quer que determine a f de 2. Gente, lembrando o seguinte, escrever f de x igual a 4x mais 8 é rigorosamente a mesma coisa de escrever y igual a 4x mais 8. Então, escrever a f de x ou y é a mesma coisa, tá? Então, na verdade, se eu quero a f de 2, esse 2 aqui, ó, tá no lugar de quem? De x. Então, se eu substituir aqui, eu vou achar o valor de y. Então, caso eu queira, aqui, ó, esse 2 é x, então ele é o domínio da função. Para mim achar a imagem da função,
eu tenho que pegar esse domínio aqui, que é o 2, e aplicar aqui na função. O que é isso? Só substituir o x pelo 2. Então, vamos lá, ó. Não é 4x mais 8? Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes x, que x é 2, então 4 vezes 2, mais 8. Então, a f de 2 vai ser igual a quê? 4 vezes 2 dá 8, mais 8. Então, a f de 2, 8 mais 8, 16. Ok? O que quer dizer isso, gente? Que para quando x for 2, o y é 16. Então, isso quer dizer, lembra lá em plano cartesiano, que nós iremos ter um ponto 2 e 16. Que x é 2 e y é 16. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso daí. Na letra B, no item B, a gente tem f de x igual a 20. Perceba que é diferente do de cá. Ele está dizendo que a f de x já é igual a 20. Lá no começo, vocês lembram que eu falei que a f de x e y é a mesma coisa? Então, na verdade, ele está dizendo que y é igual a 20. Então, esse 20 aqui, para a gente, é a imagem. Eu quero descobrir qual é o meu domínio. Aqui, ó, está dizendo aqui, ó, f de x igual a 4x mais 8. Então, no lugar de 4x mais 8, ou desculpa, da f de x, você vai colocar o 4x mais 8. Então, vai ficar assim, ó, não é f de x aqui, então vai ficar 4x... Opa, desculpa. 4x mais 8 igual a 20. Tá? No lugar da f de x, aqui eu coloquei o 4x mais 8. Isso daqui é uma equação de primeiro grau, normal, ó. Passo 8 para lá, então 4x vai ser igual a 20 menos 8. 20 menos 8 dá 12, dividido por 4, que isso daqui é 3, certo? Então, quer dizer o quê? Que para quando x for 3, o y é 20. Então, eu tenho um ponto aqui, 3 e 20. Isso daqui é só um acréscimo, tá? Mas eu só queria saber o valor de x aqui. No caso aqui, x é 3. Vamos lá para frente para o próximo exemplo. Muito parecido com o exemplo anterior, só que isso daqui é uma função de grau 2. Olha aqui, ó, tem a f de x é igual a x ao quadrado, tá? Então, a ideia aqui é a mesma, só que vai cair uma coisa mais elaborada de grau 2, tá? Você quer, na letra A, no item A, a gente vai calcular a f de menos 5. A ideia é a mesma, no lugar de x, eu vou colocar menos 5. Então, aqui no x ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado, então vai ficar menos 5 ao quadrado. Menos 7 vezes x, mais x é menos 5, mais 15. Então, a f de menos 5, menos 5 ao quadrado dá 25. Lembrando que negativo elevado a expoente par fica positivo. Menos com menos, mais 35, né? 7 vezes 5, 35, mais 15. Então, a f de menos 5, 25 mais 15 dá 60. Desculpa, 25 mais 35 dá 60. 60 mais 15 dá 75. Ok? Então, existe o ponto menos 5 e 75. Na letra B, vai ficar uma coisa mais legal, né? Que a f de x é igual a 23. Então, no lugar da f de x, eu vou colocar a notação da função, a lei da função. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 7x mais 15 igual a 23. Isso daí é uma função, ou desculpa, uma equação de segundo grau. Aí, o que é que eu faço? Tem que passar o 23 para cá, ó, x ao quadrado
menos 7x mais 15. Passa o 23 para cá, porque tem que igualar a zero. X ao quadrado, 7x. 15 menos 23 dá menos 8. Aí, a gente vai, para resolver isso daí, a gente vai utilizar a nossa saudosa fórmula de Bhaskara, né? Que delta b ao quadrado menos 4ac e x é igual a menos b, raiz de delta sobre 2a. Vamos lá. Quem é b aqui? É menos 7 ao quadrado, 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 8. Então, delta, menos 7 ao quadrado dá 49, positivo, porque está elevado a um expoente par. Menos com menos dá mais 32, né? 4 vezes 1 é 4, vezes 8, 32. 49 mais 32 dá 81. Bem tranquilo. Raiz quadrada de 81 é 9, então a gente vai seguir aqui. Então, x é menos b, b é menos 7, mais ou menos raiz de 81, 2 vezes 1. Menos com menos, tá? Então tá mais 7. Raiz de 81 é 9 sobre 2. Aí eu vou ter duas raízes, né? Equação de segundo grau. 7 mais 9 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 7 menos 9 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, quer dizer o quê, gente? Que existem dois domínios nessa função que apresenta a imagem igual a 23. É o domínio 8, x igual a 8, ou x igual a menos 1. Quer dizer o quê? Que vai ter o ponto, vou colocar de vermelho aqui, 8 e 23, e o ponto menos 1 e 23, nessa função aí, ok? Aí, dê uma assistida aí, reveja o vídeo se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E tentem resolver as atividades. Um abraço.